Os irmãos da paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para adorá-lo, dizer o teu nome, já que regozijados pelos louvores entoados, e louvo a Deus pela vida de cada grupo que veio aqui esta noite adorar o nome do Senhor. Estou feliz também de estar aqui vendo um casal abençoado, Ed, meu irmão Nelson. Esse casal faz parte da história dessa igreja. Felicidade vê-los aqui. A igreja está feliz, contando com esses irmãos. Diga amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Atos. No capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Uma leitura um pouco longa, mas necessária que se leia. Atos 5, do verso 1 a 16. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encher Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-lhe, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oração, apresentei os nossos irmãos que estão enfermos. A nossa irmã Sirene, né, lá do Petrolar, está internada também. A irmã Elisângela, do Parque São Francisco. Pedimos oração pela serva do Senhor. Presbítero de Valdo Santana. Adenildo de São José. Irmã Adenildo, senador de São José. Presbítero Everaldo, sua esposa. Também nosso irmão, vou apresentar aqui também nosso irmão Josival. Irmãos apresentam serva do Senhor. E mais tantos outros.
Evanildo? Do Eupídio, está internado. Todos nós precisamos. Quem necessita das orações, nessa oportunidade também, sempre assim crente. Crente, quando recebe alguma coisa do Senhor, sempre apresenta, agradece e consagra. O presbítero, nosso irmão João, conhecido João do Gesso, irmão da Anunciação, vai estar muito bem, está de carro novo. Nós vamos chamar aqui o pastor Demácio para estar orando, apresentando os pedidos também, consagrando este carro ao Senhor. Amém? E consagrando ao Senhor o dia que eu precisar, o Senhor me empreste. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quantos necessitam de oração? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno e soberano, gratidão, Senhor, por nos dar na tua benevolência a oportunidade de ser instrumentalizado para ser intercessor um dos outros, meu Pai. Visita os que se encontram enfermos, neutraliza, Pai, as ações do adversário contra a vida dos familiares do céu e da tua serva. Santo dos santos, é em teu nome, Jesus Cristo, que apresentando todos os nomes que foram mencionados, meu Pai, que se encontram enfermos, Senhor, que vem pedir, meu Pai, representando um familiar, receba a resposta do nome de Jesus que cura, do nome de Jesus que sara, do nome de Jesus que liberta. Ó, em nome de Jesus Cristo, toda espécie de males, enfermidade bate retirada, na autoridade que há no nome de Jesus. Ó, Santo do Santo, em teu nome clamamos, pedimos, Pai, em súplica. Ó Santo de Israel, arranca, meu Pai, toda a enfermidade que tem assolado, em nome de Jesus Cristo. Tu és o mesmo em poder, em glória e majestade. Ó Santo de Israel, visita agora, Pai, necessitado de cura, visita agora necessitado, meu Pai, do teu agir, visita agora, meu Pai, aquele que está clamando de joelho, aquele que nem pode se levantar do leito, aquele, meu Senhor, que está prostrado, meu Pai, mas o Senhor alenta nesta noite, visita dando alento, dando vigor, dando força da cabeça até a planta dos pés. Ó Santo de Israel, nesta mesma oportunidade, nos alegramos, Pai, pela conquista do teu servo, pelo bem material, meu Pai, que o adquiriu, para desfrutar com sua família e na tua obra, Pai Santo, Pai querido e eterno. Continua abençoando a amada igreja, a noiva do Cordeiro, pois a ti pertence a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto mais conhecido dos nós. Texto que nos traz um efeito, um temor maior a Deus. E para alguns, quem sabe, o efeito é de medo dele. Ou quem sabe, para aqueles que são céticos, achar que seja apenas um registro que não seja verdadeiro. Mas o que me chama a atenção todo o texto que nós lemos, não só pelo fato desse episódio da morte de Safira, que é algo, repito, assustador, mas além disso que aconteceu, nós vemos no texto que nós lemos, no versículo 12, diz que muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos no apêndice de Salomão,
E o verso 14 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Talvez pelos efeitos, ou pelo que estava acontecendo na igreja, podemos dizer, isso, talvez, não de dúvida, mas apenas uma colocação para trazer um pensamento mais amplo. Mas o que se observa aqui nesses dois momentos da igreja é que a igreja ela estava vivendo um momento áureo, a gente sabe, um momento grandioso, um momento de grande poder e manifestação da glória do Senhor sobre a sua igreja. E este poder sobre a igreja, a gente observa uma comparação com esse tempo nosso, quão distante nós estamos da igreja primitiva, da igreja apostólica. E talvez por esse distanciamento que estamos, no sentido da evidência do poder de Deus, da evidência da glória do Senhor, de forma mais forte, também mais abundante, tem feito com que alguns crentes eles não vivam uma vida mais sincera diante de Deus, uma vida mais de comprometimento, uma vida compromissada com a palavra, uma vida dedicada à obra do Senhor, uma vida cristã autêntica. E dentro de todo aquilo que resiste a Atos, livro Atos, cada vez que nós lemos, a gente fica, nós observamos e nós estamos, principalmente nós obreiros, estamos à frente da casa, da obra do Senhor. O desejo que nós temos é que a igreja ela desenvolva, ela cresça, a igreja seja sempre espiritual, a igreja seja cheia da unção. A igreja seja uma igreja em que a gente contemple de forma mais clara, não é, a presença do Senhor. E quando olhamos, portanto, o exemplo da igreja, registrado em Atos, a gente, como obreiro, eu me sinto cobrado, eu mesmo me sinto cobrado, porque poderíamos viver uma igreja bem diferente da que nós estamos vivendo nesses dias. Vamos dizer que estamos em tempo de crise. Então percebe-se nesse tempo de crise claramente também uma aceitação, uma acomodação pela situação que nós estamos, e principalmente por parte daqueles que Deus escolheu para cuidar do seu povo e ser, aquele que nós não queremos aceitar como obreiro, nós somos o termômetro da igreja. Nós somos aqueles que não somos animadores da igreja, mas nós somos instrumentos de Deus, escolhidos por Deus para que a sua igreja experimente sempre, viva essa constância de uma vida de plenitude, de graça espiritual, uma igreja em que a gente sinta contentamento em vir adorar, em vir glorificar o Senhor. A gente volta, vem e enche mais, volta transportando. Mas nem sempre é assim, né? O peso que a gente vem transportando e volta com baixo, volta em baixa, pelo que a gente ouve, pelo que a gente assiste, muitas vezes pela nossa própria participação, faz com que o nível espiritual da igreja, o fervor da igreja não seja aquele que a gente desejaria. Mas há sempre a procura de quem é o responsável por isso.
Quem é essa responsabilidade de tão pouca frutificação da igreja? Porque a gente não vê tantas coisas acontecendo na igreja. Porque é na igreja, as pessoas mentem, pecam, nada acontece com essas pessoas, não tem ninguém morrendo, ninguém sendo fulminado, ninguém torrado, churrasco, diante do fogo do céu. Não vê isso. E isso é preocupante, porque é para ver isso mesmo. É para ver se manifestado o poder de Deus na igreja. E agora aí a gente fica procurando, né? E aí a gente, os membros e congregados, eles se investigam e acuram-se. Os mais espirituais lançam, né, pedras em direção àqueles membros espirituais. Né? Como é que pode? Também um crente como você, que não ora. Que não... E há sempre isso no nosso meio, essa cobrança, essas acusações, né? Aqueles que são os carnais que estão impedindo. E aqueles mais diretos, que dizem, não, o problema está no líder, né? O problema está no pastor, o problema está no sacerdote. E a gente tem que ser claro em dizer, quem sabe não seja mesmo. Isso é assustador. Mas é necessário que fale nesta noite que eu me incluo. Eu sou obreiro, sou pastor. Eu tenho uma responsabilidade com a igreja do Senhor. Com o que a igreja produz, eu sou responsável pela produção dela. É importante que cada um, nós obreiros, entendamos isso. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. É verdade que Paulo, naquela palavra em relação à Santa Ceia, quando ele manda a cada um examinar si mesmo. Mas Paulo também, se é em 2 Coríntios 13:5, ele faz uma recomendação também para a igreja, a exortação à igreja de Coríntios, quando diz assim: examinai-vos a vós mesmos, e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então a gente tem que ver como está cada um, antes de direcionarmos o nosso esse dedo perturbador, que é o acusador, indicativo, é você, que a gente considere esse aqui. E cá, como estou, que me incluo nessa culpa. E aí Lamentações 3:39, falando justamente do momento do cativeiro de Israel, de Judá. Aí ele diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus? Cada um faça seu exame. E nós, obreiros, examinemos também como está o nosso pastorado, como está a nossa liderança, como está o nosso nível espiritual, como está o nosso servo, como está a nossa vida. E isso inclui não só nós, pastores, espíritos, etc., mas também ao professor de escola dominical. Como é que está a sua classe? Ela está motivada, ela está animada, ela sente prazer em vir para a escola bíblica, para ouvir a sua pregação, a sua administração, o seu ensino. E aí vai, de forma geral, atinge todos os departamentos da igreja. Orar, observar como está a nossa vida devocional. Tem orado, tem jejuado, tem unido, meditar na palavra do Senhor. E mais ainda, essa que pesa mais. Qual tem sido o peso ou grau de influência meu, como líder, como pastor, e de cada um de nós aqui, sobre os irmãos que nós estamos a pastorear? Que tipo de influência tem sido a mim, para os obreiros, e dos obreiros para cada crente? Essa avaliação é necessária, para que a gente não viva no saudosismo, sempre a igreja primitiva, a igreja.
Mas a igreja continua, a igreja é a mesma. A igreja que nasceu no Pentecostes é a mesma igreja que vai ser arrebatada com arrebatamento. Porque aqueles crentes que dormirem em Cristo vão ressuscitar naquele dia e vai subir a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja ela continua, ela está de pé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é importante cada um avaliar na sua condição de membro, na sua condição de um líder, de pastor. É preciso fazer sempre esta avaliação. Mas é importante nós estarmos conscientes, aí eu coloco novamente nós ovelhas, que nós somos responsáveis pelo estado espiritual da igreja. E por que somos? Você vai para Efésios 4:11. É a seguir, você vê o que é o papel do pastor. O papel do pastor é edificar a igreja. É trazer, promover o amadurecimento da igreja, perdoa a igreja, graça à igreja. É o pastor que tem que fazer isso, é o dirigente, é o superintendente que tem que fazer isso com a congregação. E isso o povo cobra, irmãos, não se engane não. Às vezes o povo não se manifesta, a igreja não se manifesta, mas nos recantos, no silêncio, há os comentários, há a avaliação da igreja, de como nós estamos. E aí a gente vai para a igreja primitiva e observa aqui a avaliação que a igreja tinha dos irmãos dos apóstolos era grande, era de alto grau, porque a igreja vivia aquilo que os apóstolos eram. A influência dos apóstolos da igreja primitiva era grande. Portanto, a minha influência sobre a igreja, como pastor, como superintendente, como vice-superintendente, com pessoas que exercem cargo de liderança, elas precisam ser positivas. Eu preciso ser um pastor cheio da graça do Espírito Santo, um pastor que ore, um pastor que jura e medita na palavra do Senhor, um pastor que gosta de evangelização, um pastor que apoia a missão, um pastor que assista aos crentes, um pastor intercessor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos em muitas situações, a gente pode estar naquela visão, né, dos coaches, dos pastores que estão por aí, eles estão preocupados em movimentar o povo, em ver como aquele que quando chega estoura tudo. É um animador. Não, a igreja quer homens cheios, adoradores, cheios do Espírito Santo, que você contempla isso na adoração dele, você contempla isso no viver dele, no testemunho. E é importante eu frisar isso aqui, como nós influenciamos aqui sentados. Aleluia, glória a Deus. A igreja está me observando aqui, a minha adoração, se eu adoro, se eu glorifico, e até se eu estou falando línguas, como a igreja me observa, se eu estou aqui igual um gelo, igual um robô. Nós somos influenciadores da igreja. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E há essa expectativa. A igreja quer ver obreiros cheios do Espírito Santo, cheios da graça, incendiados. A gente quer que os crentes incendeiem, mas nós estamos com as brasas cheias de cinza, que precisa ser sopradas pelo Espírito Santo. Aleluia! Quem sabe é hoje à noite que Jesus vai fazer algo aqui tremendo. E vai incendiar, ele pode incendiar. O fogo é dele, o fogo vem por ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia! Então a plenitude espiritual da igreja primitiva era resultado do compromisso espiritual sério dos apóstolos. Não era consequência só do derramar do Espírito Santo, da promessa de Jesus, mas era também aquilo que essa promessa
promessa esse Espírito fez na vida dos apóstolos. Eles foram incendiados. Eles foram tomados pela glória da presença do Senhor. Portanto, é interessante que nós entendamos isso. E quando a gente observa lá em Atos 2, 42 a 47, quando traz aquele relato maravilhoso da igreja. Vamos lá, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelo... Isso é tremendo. Todos os que criam estavam juntos de tudo, hein? Aí vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que sabiam de salvar. A igreja estava reunida, mas os apóstolos também. A igreja estava jejuando, mas os apóstolos também. Aleluia. A igreja estava orando, mas os apóstolos também. A igreja estava organizando, mas os apóstolos é quem levavam à frente. É quem à frente, com a bandeira, anunciando a palavra do Senhor. E aí nós temos departamentos da igreja, mas isso acabou. Isso feito de outros pastores, por causa de gente preguiçosa. Porque criamos os departamentos da igreja, departamento de evangelização, pronto. Aqui, só aquele departamento, aqueles sofridos irmãos da luta, são eles que têm que evangelizar. E eu tenho que ficar em casa descansando com as pernas para cima, deitado eternamente em berço esplêndido. Irmãos, é terrível. Eu, como pastor, eu, como líder, eu tenho que ir à frente e estar ali também, colar. Porque senão o povo não copia. O povo não vai ter influenciador. E criamos esses departamentos aí descansando. Não. O pastor Marco vai lá. A equipe dele vai dar conta do recado. Não é assim. É para eu ir também. É para todos nós irmos também. Todos nós temos que estar envolvidos na igreja, seja na evangelização, seja na oração, seja no culto matutino, que é algo que me incomoda. Tem que saber que mais da metade das congregações daqui tem culto matutino. De quem é a culpa? Do dirigente. É dirigente. É o dirigente que tem que fazer o movimento para funcionar. Se não funciona a evangelização, quem tem que fazer? O dirigente tem que ir atrás, tem que movimentar para fazer funcionar a evangelização. O culto de oração está funcionando, vai fazer alguma coisa, pedir direção ao Espírito Santo para funcionar. Mas aí a gente se acomoda. É tempo difícil. Eita, é fim de mundo, é mesmo. Porque o grego está orando, consagrando, jejuando, pedindo Jesus desperta. Jesus faz um rebuliço. Mas ele tem que estar despertado. Ele tem que estar no meio do rebuliço. Eu tenho que trazer essa palavra hoje. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja primitiva estava no auge, porque os discípulos estavam também no apóstolo, na mesma intenção, no mesmo propósito, e cheios também da graça e do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles tinham um compromisso sério. Jesus havia preparado os seus discípulos para isso. Foram necessários apenas 3 anos. E Jesus deixou aqueles homens experientes. Deixou aqueles homens capazes de revolucionarem o mundo com a evangelização.
E Jesus, em todo momento, ele demonstrou isso através de si mesmo, seu exemplo, como aquele que veio direcionado pelo Pai para cumprir a missão salvífica. E Jesus veio e cumpriu e ensinou os discípulos: olha, eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu renunciei a tudo. Aí Lucas 14 diz: aquele que não renuncia a tudo que tem não pode ser o discípulo. Jesus está dizendo: olha, eu renunciei. Vocês precisam também renunciar. E eles renunciaram. Mas o que é que estamos renunciando, irmãos? Nós ovelhas e nós crentes de forma geral. Qual é a nossa renúncia? Se nós temos tanta dificuldade, não posso isso, não posso fazer aquilo, o trabalho não dá certo, esse horário eu não posso estar na igreja, bota outro na função. A gente quer renúncia do povo, e a nossa renúncia. Então Jesus, ele exerceu o seu papel aqui, não foi como Deus, foi como homem, como chamado, como alguém que tinha um compromisso com o céu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E aqui ele trabalhou, ele fez, e ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Isaías 61, verso 1 a 3. Jesus foi capacitado para isso. Está lá dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, de abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Os discípulos também estavam dentro desse contexto, dessa unção, dessa direção do Senhor, que também deve ser a nossa. Estarmos nessa unção, nesta direção. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Jesus, para isso, ensinou, orientou como deveriam ter uma vida consagrada. E aí a gente vai para o Sermão do Monte, começa no capítulo 5, encerra no capítulo 7 de Mateus, está lá de forma maravilhosa registrada. E ali não se trata apenas de uma explanação de como deve ser uma vida cristã, mas como se deve ter uma vida de consagração e autoridade espiritual reconhecida por quem nos ouve, por quem a gente está direcionando a nossa pregação, a quem a gente está dirigindo. Mateus 7, 28, 29 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus estava ensinando os apóstolos ali, naquele sermão. E quando terminou, os discípulos ouviram. E se existe, Mateus faz. Ouviram falando da autoridade de Jesus na pregação. Mas por quê? Porque Jesus, ele levou a sério a vida consagrada, a vida do seu chamado, para que a igreja esteja incendiada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a vida consagrada, ela abrange vários aspectos da vida do crente, que vai desde nosso testemunho digno, a começar na nossa casa, igreja e no mundo, a uma vida de comunhão com Deus, e fecha-se uma vida cheia do Espírito Santo. Esta é a vida que o Senhor requer de todos nós, para que a igreja ela esteja também nesse mesmo clima. Mas é verdade que tem crente, irmão, você pode pegar e jogar dentro da fogueira, ele não pega fogo. Tem crente que é assim, tem crente que pode botar ele dentro da fornalha, ele vai apagar a fornalha.
Tem crente que não tem jeito. Mas eu não posso estar centrado nesses crentes que não querem produzir, que não querem ser incendiados. Eu tenho que focar meu pastorado naqueles que querem ser incendiados, que querem servir, que querem ser cheios da graça do Senhor. Portanto, que nesta noite aqui, todos que estão aqui estejam nesse compromisso, porque daqui do altar vai sair graça, vai sair unção, vai sair poder. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. E Jesus para isso despertou na vida dos discípulos, dizendo que exigia a vida consagrada, a conhecimento da palavra, a oração, o jejum. Eu não posso ter palavra para o povo se eu não leio a palavra, se eu não medito na palavra, se eu não conheço a palavra. E aí quem sabe muitas coisas não estão acontecendo porque falta a palavra. Palavra vai tocar o povo, vai dar graça ao povo, vai despertar para a oração. A palavra de Deus é poderosa. Use a palavra, somente a palavra, e a palavra de Deus vai produzir efeito. Vai sim. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva andava na palavra, perseverava na doutrina dos apóstolos, e isso fazia com que a igreja conservasse um clima espiritual extraordinário. Era fogo, não é fogo só em congresso, fogo só no culto especial, não. Era todos os dias. Os crentes iam, tinha fogo na igreja. Se a igreja desse tempo fosse assim, todos os dias, o crente vinha aqui, é fogo, 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 fogo. E quem viesse sem fogo, voltava incendiado. E quem era congelado, ia descongelar e ia ter fogo. Mas muitas vezes o congelamento não. Às vezes, irmão, então, o freezer está no púlpito, mas no púlpito não tem formalha. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo na igreja, tem fogo nos crentes. Glórias ao nome de Deus. Aleluia. Fogo. Aleluia. Onde tem palavra, tem fogo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E esta palavra é poderosa. A palavra, ela produz vida. Vida. Onde tem palavra, tem vida. Os crentes mortos são ressuscitados pela palavra, e os vivos são conservados vivos pela palavra. Recebe a palavra nesta noite e seja vivificado por ela. Permaneça vivo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. João 6,63. Jesus falou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Quer vida na igreja? Quer vida na vida dos crentes? Quer ver os crentes ativos na igreja, frutificando? Porque quem tem vida frutifica. Palavra, palavra, mas é palavra. Não invente palavra, é palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus falou que as suas palavras é alimento para a alma. Mateus 4,4. Jesus, naquele momento da sua tentação, ele respondeu o que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí está, muita gente foi vindo na igreja. Aí a gente se queixa, está assistindo no YouTube, está ouvindo o pregador tal, está desejando que tal pregador que venha pregar na igreja, que tal dia escala, dia 16 é fulano de tal. Por quê? Porque falta a palavra.
Onde não tem palavra, os crentes ficam assim, só tem mais Jesus, manda mais Jesus. Um dia João, outro dia Antônio, outro dia Manuel, mas a palavra, onde tem palavra, ei, irmão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É alimento para a alma. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus falou também que a sua palavra, ela livra o homem da morte. João 8,51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá. Mas o crente tem que guardar a palavra, irmão. Aí inventa coisa, distorce a palavra, bota aquela palavra viciada, fica aquilo ali, só fala aquilo, rodando aquilo ali, aquele disco, lembra do disco vinil, que enganchava, que tinha que dar um tombo assim na agulha, né? Na agulha, tem lá aquele tombo de bracinho para descolar, senão ficava ali o tempo todo, rodando. Tem igreja, irmão, por aí, como é que tem ali, mas fica lá aquele disco rodando, e o povo já sabe, até o texto vai ler, vai saber até o momento que dá o glória a Deus, o obreiro já sabe, já sabe até a hora que ele vai falar língua estranha, já está esperando, porque o disco está enganchado. Mas o obreiro que tem palavra todo dia é manancial. Aleluia! E manancial é uma nova todo dia. Ô glória, vai jorrando. Nós já vemos nascer de água, vai lá, você tira uma panela, para lá, 30 litros, 50 litros, 100 litros, seja quanto litro for, você tira, daqui a pouco está no mesmo nível, é palavra. O obreiro chega a palavra todo dia, ele está transportando, é manancial, é fonte. Glória a Deus, a igreja precisa nesse dia de mananciais. Mananciais de água viva. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós somos mananciais de Deus para produzir vida. A igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor limpa o homem do pecado. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Onde não tem palavra, irmão, pecado acumula. Os crentes acostumam com as coisas erradas. Não acontece o sobrenatural para Deus, porque tem algo estranho rodando ali no meio. Mas no lugar onde tem palavra, a palavra ela vai empurrando o carro. Se ele não se consertar, aí a palavra vai empurrando ele. Aí ele vai aqui, vai daqui a pouco, chega lá na porta, o porteiro sai do meio, aí o Espírito Santo, vai embora. Porque quem usa de engano não fica na casa do Senhor. A palavra limpa, é a palavra. Receba a palavra, recebe a palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A palavra de Jesus garante vida. Feliz ao homem. Lucas 11, versículo 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Repita, tem que ouvir, mas é a palavra de Deus. E guardar o quê? A palavra de Deus. Não tem segredo. O Evangelho é simples. É a coisa mais simples que existe. Veja quem Jesus usou. Usou os mais poderosos, os discípulos que andaram com Jesus eram os mais leitos. Pedro era leito isso. Pedro é um pescador, um iletrado. Mas Jesus encheu ele com a palavra. Pedro foi aquele que Jesus fez questão de trabalhar muito. Pedro era meio inocente. Era 90, como diz por aí. Pedro era casca grossa. E Jesus tapou aquele cabo de um jeito que depois que ele recebeu o Espírito Santo, a palavra do Senhor, irmãos, extravasava numa pregação de Pedro. Ele lá no dia de Pentecostes, logo depois de Pentecostes, quantas pessoas se converteram? Quase 3 mil. E não parou ali não, mas na frente está lá mais 5 mil. Se a gente somar aqui 10 anos de congresso, de cruzada, não chega nem 20% disso. O que está faltando? O que está faltando? Qual
Pedro para onde? Aí vai falar de Tiago, né? 3 não fala de Elias. Elias era um homem semelhante. O que está vendo tanto conosco? É tempo de reflexão, de pensar mesmo. Glória a Deus, que nós precisamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo. E para que a igreja cheia do Espírito Santo, cheia da graça, eu tenho que estar cheio da palavra também. A palavra, ela é poderosa, ela é inspirada, ela viva o crente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E mais aqui, a palavra do Senhor, ela tem cumprimento certo. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas não passarão. João 2:22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito tudo o que iria acontecer com ele e o que aconteceria com os discípulos. E eles puderam contemplar essa verdade. A palavra de Jesus liberta. João 8:31-32. E o verso 32 especial: e conhecereis a verdade, e a verdade. A gente vê tanto crente, né? Até o discipulado nosso precisa melhorar. Porque o discipulado, ele já é um lugar de libertação. Ele não é para se libertar depois, não. Quando ele sai do discipulado, ele sai para ser batizado nas águas, mas já com um crente decidido, consciente da sua fé. Aí quando a gente vai ver os testemunhos de muitos crentes que vão aqui se batizar, fica com vergonha, meu Deus. E aí, irmão, você vai batizar com o Espírito Santo? Não vamos batizar hoje. Não sabe nem que eu batizo nas águas. Como é que está? Como é que crente vai ser um crente que não vai batizar, mas não conhece ainda nem a doutrina da salvação, que é a salvação? Eles vão melhorar o nosso discipulado. Não é? Eu lembro de que a igreja de Deus sempre foi incisiva, muito dura nessa questão dos usos e costumes. Sempre foi. A vida sempre deu. E as pessoas que se converteram de Jesus, a gente não deveria dizer: olha, crente não usa isso não, crente não se mexe assim não. Hoje a gente diz assim: olha, irmão, deixa aí que o Espírito Santo vai falando. Será que vai falar dele? Quem fala é a palavra, irmão. Mostra pela palavra que aquele tipo de roupa não está mais para ela, para ele. Mostra que não pode mais beber, que não pode mais fumar. Não deixa que o Espírito Santo vai libertando aos poucos. E eu conheci gente dessa expectativa, que ela, Deus tinha misericórdia, que eu já faleci, não tinha falecido crente, mas foi excluído para essa igreja aqui, depois de mais de 20 anos de crente, fumando. Vai ver, foi discipulado. Não, o Espírito Santo vai transformando. O Espírito Santo vai aperfeiçoando, filho. É no discipulado ali, chegou, vai conhecendo a palavra, vai conhecendo aquilo que Jesus gosta e não gosta. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos para frente. Então, a palavra do Senhor, ou seja, as palavras de Jesus, elas são a fundamentação doutrinária apostólica da igreja. O que nós pregamos hoje é aquilo que os discípulos ouviram de Jesus, e na revelação do Espírito Santo, eles trouxeram mais algumas coisas que Jesus queria falar. Aí está os evangelhos, aí está, os escritos, as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, de João. Isso tudo que são justamente palavras que eles receberam de Jesus, e na revelação do Espírito Santo, aquilo que Jesus queria trazer mais para a igreja, usou esses homens. Então a palavra que nós pregamos hoje, que a igreja ensina hoje, são as mesmas palavras apostólicas. São as mesmas. Aleluia. Em Efésios 2:20-22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Também para esse trabalhar da consagração dos apóstolos, a gente vê também, né, Jesus trazendo a necessidade dele, dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, dos apóstolos serem cheios do poder, assim como ele foi. E Jesus, então, ele faz com que os seus apóstolos, os seus discípulos, ainda como discípulos, eles vivenciassem dois momentos importantes de serem cheios do Espírito Santo temporariamente, que está primeiro em Mateus 10, verso 1 a 10. Eu estou tomando mais Mateus como registro, que a gente vai ver ali. O texto diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí dentro diz aqui, no verso seguinte, o nome de todos eles. Aí diz, no verso 5: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritana, mas enviantes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Então a gente observa aqui que Jesus deu a experiência para os apóstolos, de serem cheios do poder do Espírito Santo, e eles vivenciassem aquilo que eles viam Jesus fazer: curar os enfermos, autoridade na palavra. Então Jesus deu temporariamente aos seus discípulos. A gente vê mais à frente, Lucas traz esse registro, no capítulo 10, do versículo 1 e versículo 9, eu separei esses dois textos, e diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E o verso 9 diz: curai os enfermos que não houver, e direis: é chegado a vós o reino de Deus. Eu estou trazendo esse registro aqui só para mostrar para os irmãos do quão necessário é de que a igreja seja cheia do poder do Espírito Santo para evidenciar o poder de Deus. E nós, obreiros, nós, volta de novo para nós somos estes que Deus quer primeiramente usar. Deus pode usar qualquer crente para curar? Pode. Deus pode usar qualquer crente cheio de poder, que o Espírito Santo está expulsando demônio? Claro. Isso não é algo simplesmente para os obreiros, mas os obreiros, todos nós, temos que ter essa autoridade. O que é que Lucas, que Tiago orienta? Está entre vós alguém doente? Chame o irmão da igreja, né? Chama quem? Pois é. Chama os presbíteros. O que é que ele vai fazer? Ungir com óleo. Aí diz que a oração da fé salvará o doente ou curará o doente. Então, bem, o obreiro, ele não pode deixar de ser cheio do Espírito Santo, obreiro. Nós não podemos deixar de ser cheio do Espírito Santo, porque nós vamos precisar, em determinado momento, de Jesus nos colocar em situações de expulsar o demônio. Aí vai ter que expulsar o demônio, eu saio correndo dele. Aleluia! Eu já falei isso aqui. Eu vi um diácono uma vez correr e o demônio, com o endemoniado, com um cinto na mão para dar couro no crente. Pastor, obreiro, dirigente, superintendente, vice-presidente de congregação tem que ter autoridade para expulsar demônios. Tem que buscar ao Senhor o dom da fé e dons de cura. Precisamos buscar. Não podemos nos acomodar com isso. Não, Jesus usa quem quer. E não vai usar você mesmo que você não quer. Eu tenho certeza, se cada um de nós quisermos ser usado por Jesus, por isso que Jesus vai dar. Por que Jesus vai dar? Porque ele deu a todos os apóstolos. O apóstolo é um sinal, é sombra, vamos dizer assim, daquilo da realidade da igreja hoje. Os apóstolos é o modelo para nós. Aleluia!
É verdade que a gente pode até questionar, mas os dons de Deus está querendo sim, mas a autoridade da oração, ela independe do dom da fé. Não se apoia só nisso, não. Você pode orar para alguém e ser curado sem o dom da fé, sem o dom de curar, pela autoridade do nome que você vai orar. Marcos 16:15, em meu nome. Em meu nome expulsarão demônio. Agora você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí tem que ser batizado do Espírito Santo, sim. Aí você está mais ainda carregado. Mas um crente não cheio do Espírito Santo, ou seja, um crente não batizado do Espírito Santo, ele pode expulsar o demônio? Pode, na autoridade do nome de Jesus. Mas nem sempre ele vai ter essa capacidade. Jesus pode, no momento de um socorro de alguém oprimido, usar até alguém assim. Mas a praticidade da igreja é o crente ser cheio do Espírito Santo, é se batizar com o Espírito Santo, porque é o canal de abertura para o crente estar no nível que Deus deseja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então foi esse o propósito de Jesus para o discípulo, que eles pregassem a palavra com poder, para que a igreja vivesse em poder constante. Ou seja, a nossa pregação, seja ela doutrinária, seja ela uma pregação para a edificação da igreja, no sentido assim, de esperança, de confiança do Senhor, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Ela tem que produzir batismo do Espírito Santo. Ela tem que produzir renovação à igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Vamos para frente. E Jesus já tinha prometido isso, que eles seriam cheios do Espírito Santo. Lucas 24:49. Jesus, ele diz, depois da sua ressurreição a ser ascendido aos céus, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2, verso 1-4. O que é que o texto diz? Cumprindo-se, estavam todos. Abra sua Bíblia, né? Para ser profeta isso aqui. Quem sabe, quando terminar dessa leitura, alguém vai ser batizado com o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem sabe ao final desse texto, alguém que vai ser renovado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, vamos todos juntos lermos esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa que estava sentada. O que aconteceu? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu? E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Você tem liberdade de falar línguas estranhas. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado. Quem sabe há muito tempo você não fala em mistério, fala! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! É para cumprir isso nesse tempo da igreja. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. A gente se esforça tanto, né, irmão? Vem aqui, irmão. Vamos orar. E ora, não acontece nada. Mas a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Meu filho. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, esse poder do Espírito Santo, ele chegou até nós. A chama não se apagou, não, irmão. A chama do Espírito Santo está acesa. A chama do Espírito Santo continua acesa. O que existe é que tem crentes que não estão incendiados, mas a chama do Espírito Santo, ela não se apaga, não se apaga, não se apaga. E está acesa aqui esta noite. E você que não está acendendo,
Pentecoste. Aleluia! Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e quem foi chamado aqui levante a mão. Portanto você pode receber o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo seja incendiado pelo mesmo poder, pela mesma chama que ainda continua na igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Na igreja ainda tem línguas estranhas, tem profecia, tem cura, tem milagres. Glória ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia! Então nós também recebemos este revestimento para pregarmos com autoridade. Recebemos deste mesmo poder para pregar. É por isso que em Mateus 16:15-18 Jesus está ordenando para os seus discípulos, mas é extensivo à igreja, quando ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Pela pregação da igreja, pela palavra da igreja. É por isso que você entende agora o texto diz: tudo aquilo que você desligar aqui está desligado lá em cima, o que ligar está ligado. Então a pregação que nós pregamos, nós anunciamos, a pregação do evangelho, o poder da palavra, é esta palavra que diz que o homem está condenado ou está salvo. É esta palavra que vai definir. Mas ele diz: mas esses sinais seguirão aos que crerem. E quem é que crê aqui? Levante a mão, sua igreja. Continue com ela suspensa em nome de Jesus. No ato profético, Jesus vai te encher, vai lhe dar autoridade, dizer: em meu nome expulsarão os demônios. A tua mão, há poder na tua mão, há poder do Espírito Santo na tua mão para expulsar o demônio. Portanto, não tema, não se amedronte. Se alguém se levantar de repente endemoniado, use a autoridade do nome de Jesus e expulsa o demônio. Aleluia! E diz: mas falarão novas línguas, pegarão uma serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Quem dera esta noite, Jesus, no poder do Espírito Santo, venha consagrar cada mão aqui. Recebe da parte do Senhor esse poder, essa autoridade para curar os enfermos. Você será, aleluia, notado nessa terra como instrumento de Deus. Recebe a unção da cura, a unção da cura. Recebe, aleluia, oh glória. A nossa pregação tem que ser igual a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Aleluia! A nossa pregação tem que, irmãos, promover batismo com o Espírito Santo. Pedro foi lá na casa de Cornélio, e o texto diz, capítulo 10, versículo 38, depois 42, 44, diz: como Deus ungiu, isso Pedro falando, ali é Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro está dizendo assim: como Jesus foi cheio do poder e o Espírito do Senhor era com ele, ele quis dizer: eu estou aqui também nessa autoridade, nesse poder. E o verso 42 ao 44 diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aí ele diz no verso 43: a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E no verso 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, aleluia, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Irmão, esse termo caiu é como se fosse a cura arrebentou lá as portas,
vai descer, eu caio mesmo. Quem dera que a minha pregação, que as nossas pregações, queridos, quando nós estivermos pregando, Jesus estivesse batizando com o Espírito Santo, Jesus renovando a igreja, e Jesus vai fazer isso, vai fazer isso. Se alguém buscar, se alguém buscar, se alguém buscar, vai ter isso na igreja. Aleluia. Os que serão batizados do Espírito Santo não precisará fazer tanto esforço, tanta agonia, e nada acontece. Muita gente grita e nada acontece. Mas o texto diz que Pedro estava fazendo menção da palavra. Aí Jesus diz: agora vamos andar. E mandou Jesus, nessa noite está mandando na tua vida, na vida do nosso obreiro. Aleluia. A unção do poder do Espírito Santo sobre nós. Aleluia. E foi assim na vida de Paulo. Em Atos 19, 11 e 12 diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo ao enfermo, e as enfermidades fugiam deles, e ainda expulsava demônios, os espíritos malignos saíam. Hoje a gente falta para pegar um porrete, bater na cabeça do endemoniado e não acontece nada. Aí é o lenço e a avental de essa autoridade, ela já foi dada pelo Espírito Santo do Senhor. Não pedindo muito esforço, não. É andar cheio da graça, que vai acontecer milagre, vai acontecer expulsão de demônio, vai acontecer salvação, vai acontecer tudo, porque o que precisa é vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E Paulo diz, aliás, Atos 5,12, a palavra do Senhor vem dizendo algo interessante também. Diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. O que eu quero, encerrando essa palavra, o que eu quero enfatizar é que Jesus trabalhou os seus apóstolos, mas de olho na igreja. Mas na igreja de hoje, Jesus, ele não viu na sua presciência do que a igreja passaria nesses tempos. Jesus sabia o que nós íamos enfrentar. E sabendo disso, Jesus, ele continua a nos despertar, a nos chamar a atenção, a tomar uma atitude de mudança completa. Em Joel, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Sigilhos e lamentai os sacerdotes, gemei ministro do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros, meu Deus, porque oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aí ele diz mais: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. E diz mais, isso é interessante desse texto. Ele diz assim: tocai a buzina em Sião, santificar o verso 15 do capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificar no jejum, proclamar um dia de proibição, e repete: congregai o povo, santificai a congregação, santificai, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o Pedro e o altar, e digam: povo do povo ao Senhor. Aleluia.
e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria o teu povo: onde está o seu Deus? Aí o Senhor diz, depois dessa atitude dos sacerdotes, ele diz assim: e as eiras se encherão de trigo, verso 24, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituem-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e o grande exército que veio contra vós. Todo aquele estrago que aconteceu ao longo dos anos sobre a igreja. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E o verso 27 encerra de uma maneira grandiosa e diz: vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E o palavra seria aqui dizendo: e vós sabereis que eu estou no meio da igreja, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E no verso 28 ele diz: o que provocou isso, que provoca, e há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos nós diante da tua face gloriosa, tocados pela tua palavra, Senhor, nesse tempo de tantas perguntas, de tantos questionamentos do porquê da igreja estar assim. Mas a igreja é do Senhor. Foi o Senhor quem formou a igreja. Foi o Senhor que comprou os crentes com o sangue derramado na cruz. É o Senhor que é o castiçal da igreja. É o Senhor, aleluia, aquele que está no meio da igreja. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, quebrantados pela tua palavra. Meu Deus, que esta noite tenha sido a noite em que o teu Espírito, Pai, encaminhou e direcionou o caminho a ser tomado. Que a partir de hoje, Senhor, haja uma maior responsabilidade minha para com a tua igreja. Que haja uma responsabilidade maior, Senhor, com as tuas ovelhas. Portanto, para isso, Senhor, eu te peço que a começar na minha vida, e que se estenda a todo este púlpito, a esse todo ministério, sejamos cheios do teu Espírito, autoridade na palavra, dons espirituais, do poder, para que volte a vida, para que volte a vida, para que volte o ânimo, para que volte as almas aceitando a Jesus. Derrama nesta noite, derrama, começa a esse púlpito e se estima também a igreja. Dá nos dias, Senhor melhor, dá nos dias mais alegres, dá nos dias mais poderosos, contemplamos as tuas maravilhas, contemplamos os feitos do Senhor. Dá
autoridade aqui não tem nesta noite. Dá autoridade na palavra. Dá o dom da palavra. Dom da palavra. Declaração com autoridade. Vai estabelecer a igreja. Vai crescer a congregação. Vai ter alma. Vai ter pecado revelado. Vai ter pecado exposto também. Vai ter o manifestado os olhos de Deus. Deus vai mostrar quem é que não é. Deus vai mostrar pela tua palavra aqueles que são e aqueles que não são. É a palavra, é a palavra, é a palavra que vai montar a igreja. É no nome de Jesus. Era mais no nome de Jesus. É no nome